Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, tudo bem com você? Fique com a gente até o final, porque hoje o Educa Acontece tem muita notícia de interesse geral. Dá só uma olhada. Secretaria de Saúde de Campinas amplia o acesso à prevenção contra o HIV na rede pública. Mais 12 centros de saúde passaram a oferecer métodos que ajudam a evitar a infecção pelo vírus. Março é o mês da mulher e nas escolas o tema é discutido com projetos que incentivam igualdade, respeito e protagonismo feminino desde cedo. Vamos mostrar como essas ações estão sendo aplicadas na prática e como envolvem as famílias. Campinas realiza encontro de formação para profissionais que atuam com crianças e adolescentes. O foco do encontro é a organização dos fluxos de atendimento da rede de proteção para a prevenção da gravidez na adolescência. Essas e outras notícias em 30 segundos aqui no seu Jornal Educativo. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou o acesso da população a duas importantes formas de prevenção ao HIV. Desde o início de dezembro, mais 12 centros de saúde da cidade passaram a oferecer atendimento para a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição, métodos que ajudam a evitar a infecção pelo vírus. A retirada dos medicamentos também foi ampliada para outras 5 unidades. Com a mudança, cada distrito de saúde passa a ter 2 centros preparados para atender a população, alguns deles com atendimentos também aos sábados. A medida busca facilitar o acesso e reforçar a prevenção. Um passo importante para frear o avanço do HIV na cidade. Já está em vigor a nova medida realizada pela Secretaria de Saúde de Campinas, que amplia a assistência aos atendimentos de prevenção por infecção do vírus HIV aos pacientes do SUS municipal. Agora, cada região de Campinas, leste, noroeste, norte, sudoeste, sul e suleste, passam a contar com 2 pontos de atendimento médico, além da ampliação de locais para retirada de medicamentos. A PrEP, em especial, já era entregue e continua disponível no Hospital Mário Gatti, no Parque Itália, aos finais de semana e durante horários em que não funcionam o Centro de Referência em IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais e o CS Santos Dumont. Quando uma pessoa procura a PEP ou a PrEP, ela passa por uma recepção na unidade de saúde, depois ela tem um acolhimento para entender exatamente o que ela está precisando, daí vem uma conversa, um aconselhamento, entender se ela realmente precisa e se está indicado para ela PEP ou PrEP. Depois, se observar que realmente tem indicação, daí ela passa por uma avaliação clínica, realiza os testes para HIV, sífilis e hepatite. Necessariamente para a PrEP ou para a PrEP, obrigatoriamente o teste HIV tem que ser negativo, e se daí tem todas as indicações do teste HIV está negativo, é feita a prescrição e aí a pessoa recebe medicamento para começar a tomar. Se não diagnosticada e tratada, a infecção pelo HIV pode evoluir para a AIDS, enfraquecendo o sistema imunológico e levando a doenças graves. As siglas dos medicamentos, embora um pouco parecidas, PrEP e PEP, têm diferenças que precisam ser destacadas. PrEP é uma sigla, que significa profilaxia pré-exposição ao HIV.
é o uso de medicamento diariamente, um comprimido, contendo dois medicamentos formulados num comprimido só, e o uso diário desse medicamento, ele propicia que a pessoa, mesmo estando sob risco de se infectar pelo HIV, ela não vai se infectar. Então, é uma prevenção prévia à exposição. Por que disso? A gente já sabe há muitos anos, em várias pesquisas no Brasil, que 59% da população não usa preservativo. Mesmo que insista, mesmo que tenha disponível, não vai usar o preservativo. Então, para essas pessoas, não tinham muitas opções de prevenção. Então, hoje, para essas pessoas que não usam preservativos, estão sob risco de se infectar pelo HIV, nós oferecemos a PrEP. A PrEP é a profilaxia pós-exposição ao HIV. Há basicamente três situações que as pessoas podem se expor ao HIV. Uma delas é violência sexual. Quando existe casos de estupro, a pessoa que foi violentada, ela pode se infectar pelo HIV se a pessoa, que o estuprador estiver infectado, e mesmo para outras doenças, como sífilis, por exemplo. A outra condição são quando tem contatos com materiais biológicos, né? Por exemplo, acidente ocupacional num hospital, com sangue, por exemplo, ou em consultório odontológico. E a terceira condição são pessoas que, de maneira, sem se preocupar com a infecção pelo HIV, elas se expõem ao HIV. São relações sexuais sem preservativos e consentidas, né? Elas tiveram uma relação, mas no dia seguinte falam, nossa, acho que eu corri algum risco. Então, para essas pessoas, nessas três condições, nós temos a profilaxia pós-exposição, PEP, que é o uso de medicamentos por 28 dias, só que tem um detalhe, você tem que iniciar o mais precocemente possível, idealmente nas 2 primeiras horas após a exposição e, no máximo, 72 horas depois da exposição. Vale lembrar que Campinas hoje ocupa o 8º lugar nacional em número de usuários de PrEP, com uma das menores taxas de desistência, e está entre os primeiros municípios do país que iniciaram a oferta de PrEP pelo SUS. Os centros de saúde, há muitos e muitos anos, já atendem infecções sexualmente transmissíveis. É um papel do próprio centro de saúde atender essas demandas de infecções sexualmente transmissíveis, inclui pessoas com risco dessas doenças, incluindo HIV e hepatites, né? Mas também, há mais de 10 anos, todos os 69 centros de saúde de Campinas fazem os testes rápidos para HIV, para sífilis, para hepatite B e hepatite C. Isso já faz com muito tempo, já tem uma rotina e é muito tranquilo. A partir de agora, dessas 69 unidades, mais 12 delas vão passar a oferecer a PEP e a PrEP com essa intenção de expandir o tratamento para a periferia, para pessoas mais vulneráveis, que tenha mais acesso de transporte e também, numericamente, mais gente oferecendo para ampliar, porque hoje nós já temos mais de 2.200 pessoas usando nesse nosso serviço, então cada vez cresce mais, poder expandir, poder descentralizar é uma ação bastante significativa do ponto de vista de saúde pública. Os endereços e os horários de funcionamento dos centros de saúde estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde. Basta acessar campinas.sp.gov.br/secretaria/saúde, selecionar a opção Unidades de Saúde e, em seguida, a opção Centros de Saúde. Com base no Boletim Epidemiológico de 2025 e projeções para 2026, do Ministério da Saúde, o cenário do HIV no Brasil mostra avanços no tratamento, mas desafios na prevenção entre populações jovens. Dá só uma olhada. O Brasil apresenta atualmente entre 920 mil e 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. Em 2024, foram registrados mais de 39 mil novos diagnósticos, número ligeiramente superior ao de 2023. Esse aumento está relacionado principalmente à ampliação da testagem, que alcançou cerca de 1,8 milhão de testes realizados no país. Apesar do aumento nos diagnósticos, houve um avanço importante na redução da mortalidade.
Em 2024, as mortes relacionadas à AIDS caíram 12,8%, chegando ao menor número da série histórica, com pouco mais de 9 mil óbitos registrados. No perfil das novas infecções, observa-se que elas ocorrem com maior frequência entre jovens de 20 a 29 anos. Os homens jovens representam o grupo com maior crescimento de novos casos. Outro fenômeno observado é o aumento de casos entre pessoas com 60 anos ou mais, indicando mudanças no perfil epidemiológico da doença. Entre os avanços recentes, o Brasil alcançou a eliminação da transmissão vertical do HIV de mãe para filho, como problema de saúde pública. Além disso, aproximadamente 95% das pessoas em tratamento no país possuem carga viral indetectável, o que significa que não transmitem o vírus. Apesar dos avanços, o baixo uso de preservativos e o estigma social ainda impulsionam novas infecções. E sobre esse assunto, no cenário internacional, o Brasil será destaque ao sediar a maior conferência mundial sobre HIV e AIDS no Rio de Janeiro, em julho de 2026. E a expectativa é de que pesquisas de vacinas preventivas e anticorpos injetáveis continuem avançando ao longo deste ano. Mudar de assunto, vamos conferir juntos agora como ficam as temperaturas nos próximos dias no quadro Previsão do Tempo. Os próximos dias serão mais amenos. Teremos sol, mas a temperatura não sobe muito e há previsão de pancadas de chuva à noite. A mínima em Campinas fica em 18 graus. Já a temperatura máxima não passa dos 31 graus. A umidade relativa fica em 93%. A lua essa semana será a nova. O sol nasce às 6 horas e 13 minutos da manhã e se põe 6 e 16 da noite. Vamos para as notícias da educação. A Secretaria Municipal de Educação promoveu uma formação para professores com foco de ampliar o repertório dos profissionais com metodologias que dialogam com o Atlas Geocultural da África, obra que apresenta os 54 países do continente e busca valorizar conhecimentos históricos, sociais e culturais, além de aproximar essas referências da realidade brasileira. No centro das discussões, um continente marcado por riquezas históricas, culturais e sociais e que ainda tem muito a ensinar. Na plateia, educadores atentos buscam novas formas de ampliar o olhar sobre a África e transformar esse conhecimento em prática dentro da sala de aula. A voz que ecoa de uma produção das mulheres negras. Esse é um ponto muito importante para a gente trazer, né? Além da Lei 10.639, também traz um reforço do Parecer 3/2004, escrito por uma mulher negra, que é a Petronília. Então, para a gente, assim, é um momento de celebração, de festejo, de marcar esse momento histórico para a rede, de uma história que não começou hoje, ela já começou com o programa MIPID, então a gente, com todo o trabalho que foi desenvolvido por outros segmentos da rede também, então é um momento de celebração, começar o ano letivo convidando as pessoas para construir a educação antirracista junto com a gente. O seminário reuniu profissionais da educação infantil, do ensino fundamental e da EJA. A proposta é fortalecer o currículo escolar e valorizar a cultura africana como parte essencial da formação da sociedade brasileira. A sala de aula no sentido de promover e priorizar as práticas pedagógicas, porque traz toda uma base histórica que ajuda o professor a mediar.
né? Então, essa mediação é esse lugar de ter o conteúdo, mas esse conteúdo em uma base histórica, que é justamente o continente africano. Construir uma sala de aula mais humana e diversa é um passo fundamental para um ensino verdadeiramente antirracista. Do palco, as palestrantes mostraram que é possível enfrentar o racismo desde cedo por meio da informação, do diálogo e do reconhecimento histórico. Muito importante. Então, como professora e pesquisadora das infâncias e trabalhando com as crianças desde a mais tenra idade, então a gente defende, afirma que desde a educação infantil as crianças precisam ter acesso às histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. Então, é por meio desta perspectiva da educação antirracista que a gente pode vislumbrar, como o símbolo Sankofa traz para a gente, outros futuros. A Lei 10.639 torna obrigatório o ensino da história da África na sala de aula. Apesar disso, aprender mais sobre o continente africano ainda é um desafio. Por isso, o seminário quer revelar mais sobre o continente, que contribuiu muito para a história do Brasil. A África é considerado o berço da humanidade e um dos continentes mais antigos do mundo. Quanto mais quem ensina aprende, mais rica se torna a sala de aula e mais distante ficam os estereótipos. Quando os educadores têm uma imagem do continente africano que não é uma imagem enviesada, não é uma imagem homogeneizante, eles vão ter possibilidade de olhar para esse continente africano de maneira crítica. E isso, pesquisas já mostram que vai contribuir para que o tratamento das pessoas negras seja um tratamento diferente, um tratamento que devolva a humanidade que foi retirada durante os anos de escravização, né? Então, ter um ensino da África, os professores estarem sensibilizados, contribui para uma educação verdadeiramente antirracista. Entre os temas debatidos está o Atlas Geocultural da África, uma obra que mapeia os 54 países do continente e apresenta dados históricos, sociais e culturais atualizados. O material se consolida como ferramenta importante na educação antirracista, ampliando o olhar e fortalecendo a conexão entre África e Brasil. É um material riquíssimo, primeiro porque é um outro olhar, faz uma virada epistemológica, é um outro olhar para a África. A gente já começa a desconstruir que a África não é um país, porque ainda é muito comum as pessoas falarem ou pensarem a África enquanto um país. A gente está falando de uma dimensão territorial, trazendo nesse atlas as potências da África, trazendo universidades, trazendo lugares com paisagens naturais incríveis. São outras histórias que esse atlas apresenta e que a gente tem o dever, a obrigação de apresentar para as crianças da educação infantil, fundamental, ensino médio, EJA, enfim. Então, você veja que é um ciclo. E nós, enquanto professoras e pesquisadoras, a gente vai para a universidade dialogar também para que a gente esteja sempre nesse processo de transformação. Rápido intervalo. No próximo bloco, em destaque, o Mês da Mulher. Vamos mostrar dados que revelam os desafios que elas ainda enfrentam no dia a dia e como o tema está sendo trabalhado dentro das escolas, com ações que envolvem também as famílias. É daqui a pouco no Educa Acontece. Educa Acontece. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV.
Conselho Tutelar. Oi, eu sou Moisés Cision e o papel do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O artigo 131 do Estatuto é muito claro quando ele diz que o dever de cumprir é da sociedade, do Estado e do poder público. Mas o Conselho Tutelar deve zelar pelo cumprimento desses direitos. Olá, eu sou a Luciana. Um dos principais casos que nós recebemos aqui no Conselho, são as evasões escolares, principalmente de adolescentes. Muitas das vezes os adolescentes têm desistido de ir para a escola, mas também muitas das vezes têm desistido por conta de violações que têm acontecido dentro de casa. Seguido nos principais casos, nós estamos recebendo muitas denúncias de violências físicas, psicológicas e sexuais que vêm acontecendo dentro de casa. No que se refere a acolhimento institucional, acho que o primeiro ponto é entender que essa é uma medida excepcional. Não é a principal, mas pode ser uma das medidas. Mas o que também pode caracterizar uma violação do convívio familiar. É importante que entendamos isso e, como política pública, trabalhemos cada vez para que aconteça cada vez menos. Falando de políticas públicas, uma que está muito defasada na nossa região aqui de Campinas é a saúde. Nós temos muitos casos de famílias que precisam de acompanhamento da saúde mental, de pediatria, de neurologista, porque os casos de doenças, de crianças que têm nascido com doenças neurológicas têm aumentado cada vez mais. E nós estamos precisando muito dessa política pública aqui em Campinas. Venha conhecer o Conselho Tutelar 6. Vem? Conselho Tutelar. Educa. Acontece. Março é o mês das mulheres, um tempo de celebrar conquistas, reforçar direitos e, principalmente, dar visibilidade a desafios que ainda persistem. Mas enquanto falamos de avanços, os números da violência contra a mulher continuam alarmantes em todo o país. De acordo com dados do Relatório Anual de Feminicídios no Brasil 2025, elaborado pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina, milhares de mulheres são vítimas de agressão todos os dias no Brasil. Muitas dessas violências acontecem dentro de casa, praticadas por pessoas próximas. O Brasil registrou 6.904 casos de feminicídio consumados e tentados em 2025, um aumento de 34% em relação a 2024. Foram 2.149 assassinatos e 4.755 tentativas, quase 6 mulheres mortas por dia no país. Segundo o levantamento do Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina, 75% dos crimes aconteceram no âmbito íntimo, quando o agressor é ou foi companheiro, ex-companheiro ou alguém próximo da vítima. A maioria das agressões ocorreu dentro de casa. As mulheres entre 25 e 34 anos são as principais vítimas e pelo menos 22% já tinham denunciado o agressor antes. Quase 70% tinham filhos, mais de 100 estavam grávidas e mais de 1.600 crianças ficaram órfãs. A idade média dos agressores é 36 anos. E em quase metade dos casos, o crime foi cometido com arma branca, como faca.
A agressão física não é a única forma de violência contra a mulher. De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência pode se manifestar de 5 maneiras: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Muitas vezes ela acontece de forma silenciosa, por meio de humilhações, ameaças, controle financeiro ou exposição da vida íntima. Atitudes que também são crime e devem ser denunciadas. Neste mês das mulheres, mais do que flores, é preciso informação, acolhimento e ação. Violência contra a mulher não é um problema privado, é uma questão social que exige responsabilidade de todos. E essa educação também começa nas escolas. Em Campinas, o CEISOI Valente Belóquio convidou pais e mães dos alunos para um café da manhã informativo com orientações sobre os serviços que o município oferece às mulheres em situação de violência, reforçando a importância da prevenção, do diálogo e da rede de apoio. A reportagem é da Viviane Marim. Manhã fria e chuvosa na chegada à escola, mas com uma recepção e acolhida capazes de deixar o coração quentinho. Enquanto os alunos seguiam para as salas de aula, famílias foram convidadas a participar do Café com Afeto. A iniciativa do Centro de Educação Infantil Zoé Valente Belóquio promoveu um momento de troca e diálogo sobre os direitos e valorização da mulher. Durante o encontro, a secretária Alessandra Herman explicou como atua a recém-criada pasta de políticas para mulheres de Campinas. Das atividades da Secretaria, a gente está nessa campanha de ampla divulgação das políticas públicas e dos programas que já existem aqui em Campinas. Então, tudo isso que foi dito, foi colocado aqui hoje, foi orientado para essas mulheres, para que elas nos ajudem a divulgar, porque realmente Campinas tem uma rede de proteção para as mulheres muito eficaz, ela é muito extensa e funciona. E assim, é um prazer enorme a gente desenvolver esses projetos que a gente tem começado agora com as outras secretarias. Então eu citei aqui a nossa parceria com a Secretaria de Educação, para que as nossas crianças desde cedo comecem a se familiarizar com esse assunto, né? Sobre violência doméstica, sobre a valorização do papel das mulheres na sociedade. Os rapazes comecem a ter conhecimento também desde cedo sobre assuntos como masculinidade e misoginia, porque são eles, né, que vão formar as famílias futuras. Então, se isso desde cedo já for trabalhado, a gente vai conseguir reverter esse cenário, né, caótico que nós estamos vivendo hoje em dia, muito por desinformação. A aposentada e ex-funcionária pública Rosimeire tem uma relação próxima com a escola e elogia a iniciativa. Que tem uma neta aqui, né? Tem uma neta aqui de 3 anos. Mas minha filha, a mãe dela estudou aqui, meus outros netos também. Aqui foi o meu primeiro serviço na prefeitura em 96. Foi uma coisa muito boa, né? Muito boa, se bem que a mulher, ela faz a parte dela, mas eu acho que a justiça está deixando a desejar. Ela vai atrás, ela corre atrás, ela vai na polícia, mas mesmo assim morre muita mulher. Apesar que o Dia das Mulheres são todos os dias, né? A gente está aí na batalha, na luta todos os dias. E é bacana também ressaltar e comentar esse tipo de violência contra a mulher, porque é uma coisa que parece que é tão natural, né? Mas prejudica, acaba com a vida da gente, né? Não é uma coisa legal, né? Felizmente, com a divulgação internet, essas coisas, né? Rede social, televisão também, a mulher tem que ir atrás, ela tem que procurar, porque tem solução, a gente não pode ficar parado, né? Entre os serviços da Secretaria estão canais de denúncia, acolhimento e proteção. A rede também conta com a Casa Abrigo Saraeme, que acolhe mulheres em situação de violência doméstica com risco de morte, encaminhadas pelas Delegacias de Defesa da Mulher. Outro suporte é oferecido pelo CEAMO e pelo SERAVE,
que realizam atendimento às vítimas e acompanhamento de autores de violência doméstica. A secretaria ainda coordena ações de saúde integral e iniciativas de promoção da igualdade de gênero e do empreendedorismo feminino. As mulheres também podem buscar orientação pelos telefones 19 3735 9499 ou 0800 777 1050 ou também no Instagram, @secmulher.campinas. Existem aqui em Campinas já há muitos anos e que as pessoas ainda não têm tanto conhecimento. Então, por isso que a gente faz questão de divulgar. A gente fala de todos os serviços, não só da Secretaria das Mulheres, mas que existe dentro da assistência social, que existe dentro da Secretaria de Segurança Pública, dentro da INDEC, né, que é uma autarquia, da Prefeitura. Então, assim, é o nosso papel ajudar a divulgar tudo isso que Campinas oferece. Pensou nesse momento por conta de um tema gerador da equidade, que é o tema gerador da Secretaria de Educação desse ano, que envolve tanto a violência contra a mulher, como racismo e agora o meio ambiente, são os 3 temas desse eixo. Então a gente pensou nesse momento de já incluir essa temática, porque aqui é uma escola de educação infantil, trabalhar com as crianças não seria o nosso foco, mas seria o nosso foco trabalhar com as mães, com as famílias, para trazer essa temática de justamente ter canais de comunicação onde a gente possa auxiliar numa necessidade de atendimento de mães em vulnerabilidade. E as famílias, as mulheres, para pensar junto, para refletir o papel da mulher. E acionamos a Secretaria de Defesa da Mulher para nos conscientizar, para trazer novos olhares a respeito dos direitos das mulheres, porque as mulheres precisam, né, pensar mais sobre o seu papel na sociedade, ter um olhar apurado, né, porque as mulheres vivem muitas vezes presas no seu mundo e elas precisam saber mais dos seus direitos e saber onde elas podem buscar apoio, aconchego. Muitas vezes elas não sabem disso, né, dos seus direitos. Vamos orar e pedir a Deus que isso realmente resolva a situação dessas mulheres e que elas tenham um pulso mais firme também, né? Não é ele lá pedir desculpinha e eu vou mudar, porque não vai mudar. Eu tenho casos na família e sei bem que não vai mudar. Acredito que levar informação, levar conhecimento é o papel da escola também. Então, trazer esse tipo de informação, acolher as famílias, é um movimento que a escola tem que fazer a todo momento, em prol até das crianças, né? Então, a gente pensa nas crianças, mas por trás a gente sabe que as famílias têm que estar também bem informadas, bem protegidas, bem seguras, estruturadas, para que a criança siga crescendo feliz e com uma autonomia maior, enfim. Esse é o nosso propósito. A gente reforça que falar sobre violência contra a mulher é, antes de tudo, falar sobre respeito. Informação é uma das principais ferramentas de prevenção. Quando a sociedade entende que violência não é apenas agressão física, mas também humilhação, controle, ameaça e silenciamento, damos um passo importante para quebrar ciclos que atravessam gerações. Educar crianças, orientar famílias e fortalecer redes de apoio são caminhos para construir relações mais saudáveis e igualitárias. Neste mês das mulheres, a gente espera que a reflexão se transforme em atitude, porque combater a violência é responsabilidade de todos nós. E a gente muda de assunto agora. Vamos divulgar as vagas de emprego disponíveis pelo Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Tem vaga para auxiliar de jardinagem. A função é para rastelar gramas, apoiar o operador de roçadeira, realizar carga e descarga de equipamentos e auxiliar na limpeza pós-roçagem. Tem ainda oportunidade para auxiliar de limpeza. Podem concorrer moradores de Campinas, Valinhos, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba e Monte Mor.
A função é para fazer serviços de limpeza e conservação em condomínios. E por último, tem vaga para manobrista. É preciso ter CNH-B válida. Os selecionados vão ser responsáveis por manobrar veículos manuais e automáticos de diferentes portes, estacionar e organizar em pátios, garagens ou vias públicas, zelar pela integridade de veículos e pertences, comunicar ocorrências ou avarias, apoiar na organização do posto de trabalho, noções de prevenção de riscos e controle de pátio. Experiência na função será um diferencial. Detalhes dessas vagas e várias outras vocês encontram no site do CEPAT, nesse endereço que está aparecendo no seu vídeo. Antes da última notícia da educação do dia, vamos dar um giro pela cidade e saber o que está acontecendo em outras áreas de Campinas no quadro Radar. Entre os dias 2 e 6 de março, o Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua realizou 170 abordagens em diferentes regiões de Campinas e 33 atendimentos de plantão na sede. No período, as equipes também desenvolveram buscas ativas, articulações com a rede socioassistencial e de saúde, acompanhamentos e encaminhamentos para serviços públicos. As inscrições para as oficinas do Conhecimento 2026 estão abertas até 22 de março. O projeto, organizado pela ILUM, Escola de Ciência do CNPEM, é voltado a estudantes do ensino médio de Campinas e região e oferece atividades práticas na área de ciência e tecnologia, com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. O projeto musical Primeira Nota em Campinas está com 42 vagas abertas até o fim de março para cursos gratuitos de instrumentos e canto e de musicalização voltados a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. As inscrições devem ser feitas pela internet. No site da Prefeitura você encontra mais informações e o link. Campinas recebeu o segundo encontro de formação para profissionais da rede municipal de ensino que atuam com crianças e adolescentes. O objetivo foi discutir temas como gravidez na adolescência, abuso sexual e os fluxos de atendimento nesses casos. Com o tema Fevereiro também é Maio, o evento reforçou que a prevenção precisa ser trabalhada o ano todo, especialmente no início do ano letivo, com orientação aos educadores e apresentação de dados atualizados. O segundo encontro, promovido pela Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, reforça que o combate à gravidez na adolescência exige preparo e ação. Profissionais da rede municipal participaram da formação para orientar estudantes, identificar possíveis casos de abuso e agir corretamente diante dessas situações. A médica pediatra e especialista em medicina do adolescente da Unicamp, doutora Elisete Pressinotti, destaca a importância da escuta qualificada e da atuação integrada entre educação e rede de proteção. Eu acho importante a gente passar informações precisas, né? Deixar a informação sair das universidades e chegar na escola fundamental e no ensino médio, porque a gente precisa mudar a ideia que o adolescente tem de estar grávida. A gente precisa mostrar para eles quais são as consequências físicas para a mãe, para o bebê, de estar grávida numa época que seu corpo está em desenvolvimento. Não só fisicamente, mas também
Você na adolescência desenvolve a habilidade de se socializar, você desenvolve sua personalidade, você adquire conhecimento. Então, eu sempre falo para os adolescentes, ser mãe é ótimo, é maravilhoso, mas tem que ser numa época melhor e precisa ser planejado, para que isso não afete o seu futuro e nem o futuro do filho que você vai ter. E eu acho que o papel mais importante para disseminar essa informação é na escola. Então, é muito importante que a área da saúde converse com a área da educação para que se possa fazer temas básicos que possam ser desenvolvidos na escola, mas com as novidades que a gente traz das universidades. As discussões são muito importantes porque nos ajudam no nosso dia a dia como lidar com algumas situações. Eu trabalho na assistência básica, então normalmente para nós chegam alguns casos, apesar de a gente não trabalhar com atendimento diretamente a crianças e adolescentes, mas às vezes chegam casos de pessoas que a gente acompanha, que têm vizinhos, têm filhos, netos, que acabam nos trazendo esses casos. A gente precisa saber como encaminhar, quais são os órgãos necessários, como acolher essas necessidades que aparecem. E para nós é muito importante, inclusive, saber como trabalhar, não só na assistência, mas também na educação e diretamente com a saúde. No Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem por obrigação que o município, na primeira semana de fevereiro, faça a semana da prevenção da gravidez na adolescência. Então, esse evento, ele é o resultado dessa mobilização de prevenção, né? Então, a Comissão de Prevenção e Direito de Criança e Adolescente do CMDCA, ela tem trabalhado desde o ano passado essas questões. Em Campinas, o número de crianças, adolescentes gestantes tem aumentado cada vez mais. Então, se faz muito necessário a gente parar, reunir os profissionais, reunir a população, para a gente debater disso, né? Porque a gravidez, né, nessa fase de desenvolvimento, ela dificulta muitas coisas, ela impede muitos acessos. Então a gente precisa falar um tanto das políticas de prevenção, então como que a gente vai evitar que essas adolescentes fiquem grávidas de uma forma precoce. Mas e se ficaram? E aí, o que a gente faz? Né? O que a gente também faz quando elas viram mães ou quando elas optam, dentro do que preconiza a lei, realizar um aborto legal e seguro? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência compreende a faixa dos 10 aos 19 anos. No Brasil, esse grupo soma mais de 29,4 milhões de pessoas em 2024, 51,2% meninos e 48,8% meninas. Um estudo do Centro Internacional de Equidade em Saúde da Universidade Federal de Pelotas aponta que 1 em cada 23 adolescentes entre 15 e 19 anos se torna mãe a cada ano. Entre 2020 e 2022, mais de 1 milhão de jovens nessa faixa etária tiveram filhos no país. Já entre meninas de 10 a 14 anos, foram mais de 49 mil partos no mesmo período. Diante desse cenário, ampliar o debate sobre sexualidade com adolescentes é uma estratégia fundamental para frear o avanço desses índices, como destaca a especialista. Infelizmente, a gente tem uma divulgação, às vezes, que quando você debate, né, principalmente para dentro das salas de aula, quando você vai debater temas como sexualidade, conhecimento do próprio corpo, formas de evitar uma gravidez, que quando a gente faz esse debate, a gente está estimulando eles a realizar, né, o ato sexual, a começarem mais cedo, só que não. Quando nós, adultos, profissionais, não falamos desse tema, a fonte de informação deles vai ser na internet, vai ser no TikTok, que são informações completamente equivocadas. Então, eles vão começar a se relacionar de um jeito, muitas vezes, não saudável para eles, não saudável para as pessoas que eles se relacionam, e não protetivos. Quando nós, adultos, que estudamos, que nos debruçamos sobre o tema, a gente traz isso nas escolas, na sala de aula, de uma forma consciente, a única coisa que a gente está fazendo é prevenindo. Em 2025, 4 encontros descentralizados nos territórios de Campinas deram início aos debates sobre o tema.
O médico especialista em tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Rodolfo Pacanella, destacou a importância de um olhar sensível para a realidade e o contexto de vida de cada estudante, além da necessidade de ações efetivas de suporte. O ideal é que a gente previna, evite que isso aconteça, olhando para esses contextos e evitando que as circunstâncias levem à gestação. Por exemplo, oferecendo contracepção de alta eficácia, com acesso mais fácil, equipes treinadas para isso e, fundamentalmente, educação. Se as meninas estão educadas, se elas têm possibilidade de futuro na sua educação e renda, né? Se ela tem possibilidade de futuro, se ela vislumbra outra saída para a vida dela, para além da maternidade, ela não troca, ela não vende a adolescência dela à vista. Ela não troca a adolescência pela vida adulta de uma hora para outra. Então, quando a gente consegue evitar que isso aconteça, ótimo, é esse o nosso papel. Agora, quando a gente não consegue evitar que isso aconteça, a gente tem que acolher essas gestantes de uma maneira multidisciplinar, porque isso envolve toda uma dinâmica familiar, a mudança de uma relação social completamente diferente para a vida dessas adolescentes. A nossa intencionalidade é sempre apresentar pontes que interconectem e aproximem os trabalhos das políticas públicas de base. Nós entendemos que desde da nossa lei do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos como pano de fundo a necessidade do trabalho na intersetorialidade. É fundamental que esses se aproximem para o bem comum da criança. Nós todos os dias olhamos problemas através, muitas vezes, de processos, mas os processos são pessoas e essas pessoas são atendidas em vários aparelhos do nosso município. Então, conversar sobre esses pontos em comum é qualificar o atendimento dentro do nosso município. E assim encerramos nossa edição de hoje, reforçando a importância de temas como respeito, igualdade e prevenção na vida das crianças, adolescentes e mulheres. Agradecemos a sua companhia ao longo do jornal e esperamos continuar levando informação de qualidade e consciência social para o seu dia a dia. Até a próxima! Tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.